espiritual já visto no Antigo Testamento. O que foi que Ezequias fez? Destruiu postes ídolos, tudo que Acabe, Jezabel tinha erguido para adorar Baal, para adorar outros deuses. Ezequias tirou. Ele restaurou o culto a Deus. Ele trouxe de volta os sacerdotes para oferecer sacrifício. Começou a dar o quinhão dos levitas. Ele ergueu a casa de Deus em adoração. Ele chamou o povo para buscar o Senhor e cancelou, irmão, qualquer tipo de resquício de adoração a outros deuses em Israel. Porém, infelizmente, ele orou ao Senhor, e quando ele orou ao Senhor, Deus respondeu. Mas infelizmente, o filho dele, Manassés, quando assumiu, que é o que eu vou falar hoje, se perdeu de novo. Quando Ezequias orou ao Senhor, juntamente com a orientação do profeta Isaías, a história termina com Deus enviando um anjo uma noite, e um único anjo matou 185 mil soldados assírios. 185 mil soldados assírios. Deus dando vitória para Ezequias, por causa dele buscar o Senhor, por causa do que ele tinha feito, do avivamento que ele tinha trazido para a sua nação. Mas aí Ezequias morreu e nasceu Manassés. E como você leu comigo aqui, Manassés tinha apenas 12 anos, era um menino, um adolescente inexperiente, quando ele começou a reinar, mas reinou sobre Israel 55 anos. Ele fez, segundo a Bíblia, o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsava das possessões diante dos filhos de Israel. Ou seja, esse homem, esse rei, foi lá atrás, desde aquela época de Deuteronômio, de Levítico, de Êxodo, que quando o povo saiu do Egito, Deus avisou: olha, vocês vão para uma terra onde o povo é idólatra, o povo faz necromancia, eles consultam mortos, eles adoram os deuses, eles sacrificam os próprios filhos, eles adoram o sol como Deus, a lua como Deus. Vocês não vão aprender a fazer como eles fazem. Porém, queridos, diz as Escrituras que esse rei aqui, Manassés, fez pior do que todos aqueles amorreus, heteus, heveus, jebuseus que Deus detestara e expulsou da terra e deu por possessão a Israel. Que parte entra você aqui nessa noite? Eu comecei a ler esse texto e eu falei: meu Deus, os nossos dias não são diferentes dos dias de Manassés. Nós vivemos um tempo onde esta geração é uma geração que tem coragem de desafiar a Deus com seus pecados. Manassés decidiu fazer todas essas coisas sabendo que Deus proibia, para provocar a ira de Deus. Infelizmente, irmãos, eu não consigo entender na mente de qualquer ser humano achar que pode desafiar Deus, achar que pode peitar o Senhor, achar que você pode praticar tudo que deseja o seu coração e achar que não vai haver consequência. Eu não consigo entender como essa geração não tem temor de Deus, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A rebeldia e a desobediência de Manassés, que foi um rei mal perante o Senhor, fez o que era mal perante Deus, a ponto, amados, de queimar o seu próprio filho como sacrifício a Moloque. Moloque era um deus que recebia crianças. Os pais, para se tornarem ricos, pegavam os filhos e colocavam no colo de Moloque.
entregavam seus filhos para serem queimados vivos para prosperar. A Bíblia diz que Manassés derramou muito sangue e derramou sangue inocente. Mesmo esse homem sendo contado na genealogia de Jesus, como está escrito em Mateus 1, versículo 10, não podemos deixar de mostrar os pecados que ele praticou. Quando Manassés quis provocar a ira de Deus, propositalmente, tudo que Deus proibia ao povo de Israel, através de Moisés e reiteradas vezes, através de seus profetas, Manassés fez. Quer ver uma coisa que Manassés fez? Você leu aqui comigo. Ele praticou a necromancia. O que é isso? Ele passou a consultar mortos. Ele passou a invocar espíritos demoníacos, porque quem morre não volta. Não é a sua avó, não é o seu avô, não é o seu pai, não é a sua mãe. É um demônio que assume a identidade, a personalidade do seu parente e volta a dizer eu sei ele. Ao homem, segundo a palavra de Deus, Hebreus 9:27, está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E eu quero dizer para você que Jesus não reencarnou, Jesus se encarnou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É diferente de reencarnação. Depois a Bíblia diz que ele ergueu uma estátua em homenagem a ele mesmo, e pegou essa estátua e colocou dentro do templo, dentro da casa de Deus, para que ele fosse venerado. Ele também sacrificou seu filho a Moloque, consultou médiuns, como a Bíblia diz, ou seja, feiticeiros. Ele se tornou agoreiro. A Bíblia diz que ele profanou o templo. Ele ergueu altares a Baal, como fez Acabe e Jezabel. Vocês sabem a história de Acabe e Jezabel? Foram os reis que desviaram Israel do caminho do Senhor. Foram pedras na vida do profeta Elias, que teve que erguer altares diferentes. A Bíblia diz que ele se prostrou. Manassés se prostrou diante do exército dos céus. O que é isso? A Bíblia diz que ele passou a crer nos astros. O sol era Deus, a lua era Deus, as estrelas eram Deus. Passou a crer em horóscopo. Ele passou a crer no exército dos céus, anjos, e por aí vai. Ele adivinhava pelas nuvens, olhava as nuvens do céu, e ele começava a fazer adivinhações, movido por um espírito de adivinhação. Manassés desconsiderou, ele desprezou, amado, a palavra que Deus deu a Davi a Salomão. Quando ele colocou um Baal, os postes ídolos, e um ídolo em sua homenagem ao templo, ele esqueceu da palavra que Deus deu a Salomão, deu a Davi. Em 2 Crônicas 7:14, aonde o texto diz: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, Deus promete, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz: porque agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E olha o que Deus diz: porque escolhi esta casa e a santifiquei, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Sabe o que ele fez? Quando ele colocou esses deuses estranhos dentro do templo, ele está dizendo: Deus, tu não importa aqui, tu não é bem-vindo aqui, nós te rejeitamos, nós te expulsamos daqui. A casa que ele disse: o meu nome estará nela perpetuamente. Que homem abusado, que homem sem temor de Deus, que homem que não sabe entender que a criatura
nunca será maior que o seu Criador. Que homem rebelde, amados. Por que Deus me deu essa palavra? Porque os nossos dias não são diferentes. Muitas vezes você no seu pecado tem desafiado a Deus. Com os teus erros você tem desafiado a Deus. E eu preciso abrir os teus olhos, porque nada que fazemos fica sem consequência, amado. Você não acha que esse homem aqui ia fazer o povo de Israel errar o seu caminho e que isso não lhe traria retorno? Então eu quero que você acompanhe comigo algumas coisas muito importantes que no livro dos Reis não está escrito, mas no livro de Crônicas está. A primeira coisa que eu aprendi com o que eu vou te falar, escute, igreja, preste atenção no que eu vou te falar. Deus é mais rigoroso para tratar alguém que foi avisado do que alguém que estava desavisado. Quando você sabe que não pode fazer e desafia a Deus fazendo, tem rigor para isso. Quando você não sabe, é um outro tipo de punição. Então vou te revelar uma coisa interessante. Se você pensa que no céu o galardão será igual para todos, você está enganado. Nós passaremos por um tribunal onde obras de ouro, de prata, bronze, palha, feno, tudo passará pelo fogo. E se a obra que você fez se queimar, você sofrerá dano, perda. Mas todavia o varão será salvo, diz a Escritura. E eu quero provar para você que no inferno também Satanás terá diferentes critérios para a punição de quem for para lá. Então não se engane. Olha o que está comigo. A palavra de Deus que está no livro de Mateus 21:33. Mateus 21:33. Nós temos aqui uma linda parábola de Jesus que diz assim: atendei noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sede, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. O que é arrendar? Deixar você desfrutar, mas você não é dono. E você precisa devolver os devidos frutos do dono da terra. Versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhes tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. O que é que eles fizeram? Ao invés de devolver, de dar o que era devido ao dono da terra, pelo contrário, eles foram rebeldes. Eles mataram os seus embaixadores, os representantes do dono. Versículo 36, segunda chance. Diga comigo, igreja, segunda chance. Enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte, ou seja, apedrejaram, mataram e espancaram. Então, por último, terceira chance, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Isso aqui fala de quem, amado? Jesus. Esse é o herdeiro. Ora, vamos matê-lo e apoderemos da sua herança. Eles mataram o filho do dono. E o versículo diz que, agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram.
tiveram a terceira chance. Agora, amados, quando vier a quarta, já não tem mais a primeira, nem a segunda, nem a terceira chance. Agora o dono vem para juízo. Ele já vem com a sentença lavrada. Existem pessoas que reiteradas vezes Deus lhe avisa, Deus lhe fala no coração, e Deus lhe dá oportunidade de arrependimento. Chegará um tempo que esta chance, essa oportunidade se passará, e o que Deus executará é o seu juízo. Você tem que ser avisado disso. Olha o que diz o versículo 41. Respondeu-lhe, pois, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Primeira chance, segunda chance, terceira chance, a quarta para juízo. Satanás tem matado, irmãos, infelizmente tem matado os herdeiros das promessas. As pessoas não estão percebendo as estratégias de Satanás. Mateus 11, versículo 20. Quando você avisar, há uma sentença. Quando você não é avisado, há outra sentença. Em Mateus 11, versículo 20, está escrito, aonde Jesus faz um alerta às cidades impenitentes. O que é impenitentes? Que não deram crédito, não deram vídeo, não se arrependeram dos seus maus caminhos. O texto diz: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Jesus operou milagres naquele lugar, eles eram para crer veementemente em Jesus, mas rejeitaram. Olha o que aconteceu. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, ou seja, se no meio dos gentios, cidades que não tem nada a ver com os judeus, se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, 22, vos digo, no dia do juízo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, porque a vocês foi anunciado, a vocês foi avisado, vocês foram orientados a não fazer e fizeram, então o rigor para vocês será maior. Agora olha o que ele fala para Cafarnaum, outra cidade. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Ou seja, até onde vai continuar subindo esse teu orgulho? Até quando você vai continuar elevando esse seu ar de soberania? Até quando você não vai abaixar a cabeça e não vai se humilhar perante Deus? Deus está perguntando para ele, como está perguntando para você. Até quando você vai achar que é dono do seu nariz? Até quando você vai achar que pode continuar fazendo? Sei que a sentença veio. O Senhor continua perguntando para ela: descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram. Olha que Sodoma e Gomorra, irmãos, essas cidades que foram destruídas, o pecado deles não era pequeno, mas Deus disse para Cafarnaum, Jesus disse para Cafarnaum: se lá em Sodoma
com tantos pecados que neles haviam, tivessem ouvido a pregação do Evangelho, eles teriam se arrependido, não teriam endurecido o coração, e teria ela permanecido até o dia de hoje, ou seja, ela não teria sido destruída. Então o versículo 24 termina dizendo: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então não pense que lá no inferno, se você não for salvo, se você continuar brincando com a sua salvação, que lá no inferno você vai ser castigado do mesmo jeito que os outros. Quem está no mundo, está no mundo, está avisado, teve a chance de se converter a Cristo e não se converteu, teve chance de ouvir o Evangelho, mas não ouviu. Mas imagine aqueles que estão dentro da igreja, que todo domingo estavam ouvindo pregações de arrependimento, que toda vez que tinha ou está diante de um pastor, um profeta, Deus lhe dá aviso. Só que você é tomado pela morte, e ela repentinamente te leva, e você vai parar no inferno, infelizmente. Quando você chegar lá, você acha que o mesmo rigor para quem não ouviu o Evangelho, para quem não conheceu Jesus, será o mesmo para você? Não. Satanás vai dizer para você: cadê aquele que cantava, pisa na cabeça dele? Cadê aquele que na hora da oração pregava a palavra e dizia: pisa na cabeça do diabo? Aí ele vai dizer: agora é você, põe a sua cabeça aí, põe a sua cabeça aí. Sabe o que vai fazer? É ele que vai pisar na sua cabeça. Eu quero lhe dizer uma coisa: abra os teus olhos, volte-se para Deus, se arrependa dos seus pecados, abra o seu coração para Jesus e para de desafiar a Deus, porque não é sábio quem desafia Deus, amados. Deus sempre vence, Deus sempre vence. A vontade de Deus é que prevalecerá. Então não seja soberbo, não seja soberba. Vou te mostrar uma coisa interessante. Deus, antes de aplicar a pena, Ele avisa. Olha o que está, que Deus falou para Manassés. Já estou terminando. Eu sei que não é uma mensagem para você dar muito glória, mas eu quero que você preste atenção. Deus avisou. Deus avisou a Manassés e cumpriu. Olha o que diz o versículo 10, capítulo 21. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: Deus não falou também só de um. Visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior de tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tirirão ambos os ouvidos. Versículo 13: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. A mesma sentença dada a eles, eu darei a eles. Daqui a pouco eu te mostro qual é. Eliminarei Jerusalém, como quem elimina a sujeira de um pano, de um prato, e elimina e o emborra. Olha o que Deus continua dizendo: abandonarei o resto da minha herança, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue
ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor amado. Deus então o avisa, mas ele não deu ouvido. A palavra diz que ele não deu ouvido. Aonde está isso? Aí nós temos que ir para 2 Crônicas e a gente encerra lá. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 33. Abre sua Bíblia aí. Como ele não deu ouvido, Deus traz sobre ele o castigo. O texto diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém que não lhe deram ouvidos. Versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos. Olha isso. Amarraram-no com correntes, com cadeias, e o levaram para onde? Para a Babilônia. Ele não queria adorar vários deuses. A Babilônia é um lugar que tem vários deuses. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus entregar a você a própria sorte. Se tem uma das piores coisas que Deus pode fazer, quando Ele nos rejeita e quando Ele nos entrega a nossa própria sorte. Foi isso que aconteceu. Imagine um rei amarrado com corrente, puxado por gancho até a Babilônia. Um homem que tinha um palácio, um homem que tinha um trono, um homem que tinha uma coroa sobre a sua cabeça, um homem que tinha vestes reais, agora humilhado desse jeito. Porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha perante Deus será exaltado. Por isso que Pedro escreve: humilhai-vos debaixo na potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte. Por isso que Tiago escreve: Deus resiste ao soberbo, Deus se opõe a quem é orgulhoso, mas dá a sua graça a quem é humilde. E a prova, irmãos, da sua humildade está em você reconhecer que Deus manda, você obedece. Ele é Senhor, você é servo. Ele é o juiz e você aceita o julgamento. É isso. Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Não posso passar batido nisso aqui. Por quê? Porque os pecados de Manassés são julgados por Deus lá na frente. Então uma geração futura pode pagar pelos erros de uma geração passada. Abre sua Bíblia em Jeremias 15, por favor. E eu vou mostrar os 4 castigos que vêm da parte de Deus para quem o desafia. Versículo 1 diz: disse-me, porém, Senhor, ainda que Moisés e Samuel, homens que Deus ama, se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançá-los ele diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Olha a resposta de Deus, diz Isaac: assim o Senhor, o que é para a morte, para que, gente? Para a morte. O que é para a espada? Espada, guerra. O que é para a fome? Para a fome. E o que é para o cativeiro? Cativeiro. Cativeiros espirituais, prisões espirituais. Existem alguns que a sentença é morte, outros a sentença é guerra, outros a sentença é fome, escassez, falta, portas fechadas, e a outro que é prisões espirituais. E
o versículo 3 diz: porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os assustarem, e com as aves dos céus e as feras do campo para os devorarem e destruir. Por isso que esta é uma geração, amados, aonde você vê sofrendo de pânico, pavor e medo, por causa dos cães, as perseguições dos cães. É por isso que você vê pessoas com projetos mortos. Nada do que você faz dá certo. Tudo que você põe a mão mingua. É por isso que você vê as pessoas como as aves do céu, levando como as bestas feras, comendo todo o fruto do seu esforço. Porque a Bíblia diz: campo para os devorarem e destruir. O Senhor diz no 4: entregá-lo sim, para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de quem? Olha aí, Manassés, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Queridos, presta atenção nas coisas que você faz hoje, porque as coisas que você faz hoje vão refletir no teu filho amanhã, vão refletir no teu neto amanhã, no teu bisneto amanhã e depois. Se você hoje for uma pessoa que teme a Deus, a graça de Deus alcançará teu filho, alcançará teu neto, teu bisneto e até 1000 gerações. Vem hoje dizer: plante a boa semente, faça a coisa certa, invoca o Deus de Israel e você verá a solução. Se você puder, se você gosta de Bíblia, volta para 2 Crônicas, versículo 30, capítulo 33. Você vai ver o caminho que esse homem fez de volta. O que é que Manassés fez que moveu o coração de Deus? Nós estamos no ano apostólico da oração. Ele orou. Olha o que ele faz no versículo 12 do capítulo 33. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Irmãos, ele retomou a consciência, seu Deus. E a Bíblia diz que ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. Você não está entendendo, amados? Esse é o ano que a gente está chamando a igreja para andar de joelhos. Você não vai conseguir vencer o seu pecado se você não orar, se você não meditar na palavra. Você não vai conseguir ficar firme nesse tempo difícil se você não for para a presença de Deus. Fez-lhe oração, e a Bíblia diz que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. E então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha o que ele faz, retomando as coisas. Depois disso, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo o véu, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Ele falou: preciso fazer algo diferente, eu preciso reestruturar, eu preciso proteger esse povo. Para isso Deus me colocou na liderança. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os soldados que edificaram o monte da casa do Senhor. E em Jerusalém lançou fora da cidade, restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Agora ele voltou. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. Só ao Senhor Deus. Quando ele orou,
A oração de arrependimento, eu concluo. A oração de arrependimento de Manassés não o livrou de ser preso, de ser levado cativo. Não o livrou das consequências dos seus erros. Pelo contrário, ele só orou depois que ele começou a experimentar o juízo de Deus. Infelizmente, algumas pessoas são igual Jonas. Vai desobedecer, e só vai orar ao Senhor quando estiver no ventre do peixe. Mas existem outros que conscientemente vão dizer a Deus: Senhor, eu quero voltar ao início de tudo. No capítulo que nós acabamos de ler, mostra que esse é o caminho de volta, a humilhação. Quando você se humilha, Deus então se volta a seu favor. E eu terminei ouvindo a voz do Espírito Santo me dizendo: a oração é a sujeição a Deus. E a oração é a maior prova que você pode dar de que você é humilde. Eu vou repetir para você. Irmãos, a sua oração é a maior prova que você pode dar de que você é uma pessoa humilde. Se você não ora, você está dizendo que não depende de Deus, não precisa de Deus, que Deus não é nada para você. Mas quando você ora, você está mostrando que você depende dele. É uma pessoa, é um filho no braço do pai. É uma pessoa necessitada implorando o favor de quem pode resolver. Deus tem trazido para nós só mensagens aqui de arrependimento, mensagens de retorno, mensagens de volta para Ele. Escute, amados, escute. Você pode estar ainda no meio da terceira chance. Não espere o juízo vir. Pare enquanto é tempo. Volte-se para Deus. Se humilhe perante o Senhor. Seja obediente à voz de Deus. Siga a orientação. E Deus te abençoará. Fique de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. De lugar, tu és real. Me entregar totalmente. We
Cristo e aceitá-lo como teu Senhor e Salvador, você deve fazer isso agora, levantando uma das suas mãos. Se você está afastado do caminho de Deus, desviado é o diabo, mas afastado, distante, e você quer fazer um processo de reconciliação, esse é o momento de arrependimento, de descer como Naamã nas águas do rio Jordão. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo, nunca entregou e quer entregar, levante bem alto a sua mão. Alguém queira voltar ao caminho do Senhor Jesus, quero orar com você, e essa será a sua oportunidade. Vou dar a terceira oportunidade. Você é um cristão, conhece a palavra, conhece o Evangelho, e sabe que está em caminho errado, e você não quer esperar os bênçãos de Deus, você hoje quer se arrepender, quer recomeçar no caminho certo. Peça licença e sai do seu lugar e à frente. Que a oração de Manassés mudou, fez Deus ser favorável a ele. Deus o tirou do cativeiro onde ele estava, foi levado preso, corrente, puxado por gancho, mas o Senhor restabeleceu no reino. Deus quer te restabelecer no reino. Se tem alguém que queira fazer isso, o seu passo diferente é sair do seu lugar e vir aqui agora, diante do altar. Diante de Deus, como Naamã fez. E isso trouxe a cura da sua lepra. Isso trouxe o milagre da sua vida.
ao Senhor Jesus. Lembrando aos amados irmãos que hoje nós temos a apresentação do Antônio. Na última apresentação que eu tive aqui, eu mostrei para os irmãos em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 22, que a oferta que, segundo a lei, era entregue no dia da consagração do primogênito ao Senhor, era uma oferta que abençoava o futuro financeiro da criança. Isso está no livro de Lucas, capítulo 1, 22. Então Jesus não foi batizado, foi apresentado, consagrado ao Senhor. E nesta consagração, os pais levavam uma oferta, representando uma oferta que abençoasse a vida daquela criança, profetizando o seu futuro financeiro. Então hoje, a nossa oferta aqui, juntando a oferta dos pais e de todos aqui, é para Deus prosperar e fazer próspero a vida do Antônio Lucas de Souza. Ele não entende nada, não sabe nada, mas nós essa noite estamos consagrando a vida dele ao Senhor e abençoando seu destino, identidade, sexualidade, finanças e tudo. Amém, amados? O Antônio nasceu aqui, 12 dias de clamor, uma promessa na vida do Otávio e da Suênia. E os 12 dias de clamor ele esperou para nascer e chegou com muita saúde. E nós queremos honrar a Deus essa noite com essa oferta. Amém, irmãos? Então, hoje a oferta não é para você pedir para você, é para você orar. Senhor, nós abençoamos a vida do Antônio, entregamos essa oferta para que ele tenha uma vida próspera. Amém? Senhor, consagramos a nossa oferta a Ti e pedimos que o Senhor a receba e que com isto o Senhor abençoe o futuro, Senhor. Você precisa sair aqui à frente e passar pelo portão do pastor. Amém? Então vamos.
caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Em Lucas capítulo 1, versículo 2, 21, nos diz: completaram 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamava o anjo antes de ser concebido. Passados os dias, a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício, segundo o que está na referida lei, um par de bolas e 2 pombinhos, que é a oferta em favor da vida do filho que nós já fizemos. Amém? A igreja levanta a mão para cá. Diga comigo: bem-vindo, Antônio. Bem-vindo, Antônio. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. E a nós. Deus desejou. Você viesse nesse mundo para ser bênção. Profetizando o propósito de Deus. Os quais você nasceu. Se cumprirão na sua vida, cabalmente, abençoando seu destino, sua identidade, sua sexualidade. Declaramos: serás sacerdote, homem de Deus, servirá o Senhor com toda a sua casa, profetizando bênção sem medida sobre a sua vida, na saúde, na vida financeira, espiritual, material, sentimental, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu consagro esta criança, e assim como é desejo dos pais, entregamos a Ti e dizemos, Senhor, que Ele é uma bênção, dizemos que Ele é próspero, dizemos que Ele tem saúde, dizemos, Senhor, que dentro em breve veremos no Defim adorando o Senhor. Só foi o neto homem. Homens que serão no futuro homem de Deus, levando a palavra. Então, nessa noite, quando saímos ungidos com Antônio, um servo de Deus, homem de Deus, que no futuro estará propagando a palavra do Senhor em todas as nações. Amém? Glória a Deus. Nós te ungimos, Antônio, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a unção de Deus na sua vida. Amém? Que alegria, né, irmãos? Isso. Tá aqui no certificado. Cuidado dele, padrinho. Glória a Deus. Agora vamos cear. Abra sua Bíblia em Mateus 26.